Sêneca, que é um dos estoicos mais incríveis na minha opinião, ele dá um passo a passo para tu conseguir não se perder para as tuas emoções e realmente ser mestre dos teus sentimentos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Esse episódio é baseado em várias ideias do Sêneca, mas principalmente nesse aqui. São dois conjuntos que tem aqui. Estou falando mais sobre a ira, sobre entidades e algumas ideias da tranquilidade da alma que eu acho que eu vou abordar, fora um monte de outras coisas que tem sobre a verdade da vida e outros livros do Sêneca. Então, se quiser se aprofundar mais, é aqui, ó. Gosto muito dessa versão aqui da Pinguim, sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma. E os estoicos, eles têm já essa fama, né? Eles são conhecidos por ser alguém que é inabalável, né? Do jeito do senso comum, uma visão bem errônea, alguém que não tem sentimentos, né? Porque acontece qualquer coisa e o estoico continua lá impassivo, né? Nada abala ele. Eu entendo de onde que vem esse senso comum, mas não é exatamente isso que o estoico é ou que ele prega, né? Então, é parecido, eu entendo, mas não é bem isso. O que eu sinto que o estoicismo nos dá, ele nos dá um centramento para conseguir estar presente, sentindo o que tem para sentir, mas podendo escolher o que a gente vai fazer e não ser sequestrado pelos nossos sentimentos, né, pelo cavalo mais forte, o cavalo da ira, e realmente ter ali sob controle. A consciência está controlando, mas não quer dizer que eu me blindo dos sentimentos que eu não sinto. Ao contrário, eu acho que eu sinto ainda mais, porque eu não sinto de forma exagerada e sequestrada, eu sinto com presença, com intenção. E a ideia que eu queria trazer aqui para você é a ideia dos 3 estágios da ira, né? Que é como ele fala aqui, e só que na realidade são 3 estágios de qualquer sentimento, e ele mostra como a gente vai se perdendo devagarzinho. É legal que ele parece uma escada, uma espiral que tu vai descendo, que é uma ideia que tem no Bhagavad Gita, né? no hinduísmo, e é bem parecido com esses 3 degraus que tu vai descendo para perdição e para ser sequestrado pela ira. E quando tu tem essa consciência, tu consegue usar cada uma dessas etapas como um momento de pausa e falar assim, cara, calma aí, ainda dá tempo de não me perder. E daí tu consegue praticar isso de forma intencional, que é a defesa do autoconhecimento e do estoicismo, né? Então, vamos lá, direto para o assunto, como tu consegue ser o mestre dos sentimentos, entendendo sobre essas 3 etapas, esses 3 degraus da ira. A primeira etapa é o estímulo, né? Então acontece algo externo, o estímulo externo, que ele vai te perturbar, vai ativar um gatilho, vai acontecer alguma coisa. Nessa imagem que o Sêneca fala, é como se tivesse, tem a tua cidadela, né? Uma ideia do Pierre Hadot, que é a tua alma, a tua psique, e de repente bate o sino lá, alguém fala, chegou alguém, daí chega lá uma comitiva lá na frente do portão principal, chegou, tá ligado? E agora? Se chegou, já gerou comoção, o sistema respondeu. Então, a primeiro estágio não existe como evitar, né? Ele até fala, se tu super treinar e ser um cara, né, talvez, né, um hiper soldado, tu consegue que alguém te dê um soco e tu não pisque, né? Que é tipo isso, né? Se alguém bate uma palma rápida e te assusta, o teu corpo responde. Essa é uma resposta ao estímulo, uma resposta intuitiva. Se tu estiver andando numa trilha e de repente passa uma cobra, essa é uma imagem que o Bryan Singer usa, eu acho muito boa. Passa uma cobra, naturalmente tu vai se retrair, talvez dar um passo para trás, antes de pensar sobre isso. Então, se alguém te provoca, ou traz alguma coisa, ou traz uma projeção, ativa um gatilho, o estímulo vai gerar efeito. Então, tá tudo bem ele gerar efeito, não é sobre nem gerar esse efeito. Então, não vamos perder muito tempo na primeira etapa. A primeira etapa é chegou alguém no casteirinho e bateu na porta. Sacudiu, tô nervoso, epa, teve uma reação emotiva. Tá tudo bem. Qual é o segundo estágio? O segundo estágio é quando a gente começa a acreditar naquela impressão gerada pelo estímulo. Então é como se, na imagem de Sêneca, a gente abre o portão e a gente fala, seja bem-vindo, pode entrar,
cara fala, mas onde que é o rei, tá? Só subir ali uma esquina, sobe aquela escadinha, bate lá e chega aí. E o negócio vai entrando dentro da nossa cidadela interior. Então a gente começa a falar assim, você chegou e você é a verdade. Então pode vir, por favor, e achar e se acomodar. Você é bem-vindo aqui. Então é como se alguém falou alguma coisa e daí eu tenho uma impressão que é, esse cara quer me fuder, né? Esse cara tá aqui pra me escanear, ou minha mãe não se importa comigo, ou meu colega é um invejoso, ou a minha namorada é uma ciumenta possessiva. Acontece uma coisa e a gente tem uma impressão sobre a realidade. Essa impressão já é o segundo estágio. Porque no início somente algo aconteceu. Eu poderia, teoricamente, essa é a ideia do Nirvana, do Samadhi, ver tudo em equanimidade, ser totalmente neutro e não fazer julgamento nenhum sobre nenhum estímulo. Eu poderia, é possível, essa é a iluminação na minha visão. A gente está condicionado, a gente tem o ego, a gente não consegue. Então acontece alguma coisa e a gente já cria uma historinha sobre o que está acontecendo e o que aquela impressão significa, né? Eu criar um julgamento, uma impressão sobre o estímulo, é o segundo estágio. Já estou me perdendo. Essa que é a verdade. Eu falo assim, podemos. Como assim já estou perdendo? Não quer que eu tenha julgamento sobre a realidade? Bem, não é o que eu quero, é o que eu não quero. Se você não tiver julgamento sobre a realidade, tu vai ter a possibilidade de viver na realidade, o que é maravilhoso, eu adoro, recomendo. Tem alguns momentos que eu vou naquele espaço e eu me sinto bem, pleno e feliz. Não é tão comum, ultimamente cada vez é mais comum do que era 5, 10 anos atrás. A realidade é um espaço livre de julgamento. A realidade é um espaço livre de julgamento. Porque se eu estou julgando a realidade, eu já me desassociei dela. Eu estou contando uma história sobre a realidade. A realidade, ela simplesmente é. Ela não precisa de justificativa e nem histórias. Então, é diferente. Só para te explicar isso, né? O exemplo que isso ficou claro para mim, até que eu dou no meu curso do Stoa, quando eu estava fazendo a formação de PNL, que foi uma das coisas que eu era encantado uns anos atrás. Atualmente eu já nem sigo tanto, mas tem ideias muito boas. Ele fala assim, vou explicar para vocês esse conceito. Ele saía da sala de aula, ele abria a porta, olhava para dentro e fechava a porta. Depois ele abria e voltava, ele falava, pessoal, o que aconteceu aqui? E o pessoal falava, ele achou que essa era a sala dele, mas era a sala errada, ele estava procurando alguém, ele trabalhava aqui, vê se o ar-condicionado não está funcionando. E daí o cara começaram a ter um monte de ideias, assim, falou assim, muito bem, olha só. Várias inferências e tal. Assim, sabe o que aconteceu? Aquele homem abriu a porta, olhou pra dentro e saiu. Isso é a única coisa que aconteceu. Esse é o fato. Então eu consigo ver a realidade, eu só não tenho julgamento sobre a realidade. E daí eu vendo a realidade, eu falo, oi, o que você quer? Em vez de inferir. Tu entende? Eu estou na realidade, eu não tenho pensamento sobre ela. Eu não sei... Tem uma outra máxima que é também de PNL, que eu não vou nunca inferir intenção no comportamento das pessoas, porque eu não estou dentro da mente das pessoas e eu não sei porque elas fazem cada coisa. Eu estou sentindo, eu estou andando na rua, por exemplo, isso aconteceu comigo, e daí no canto do meu olho eu senti uma energia de ameaça. Eu senti uma energia de ameaça, sabe, tipo o Sessor-Aranha? E eu olhei rapidamente pro lado e vi que eram dois meninos, mas daí a minha ideia foi tipo, não entra nessa, tá tudo tranquilo e tal. Acho que eram 2 negros também, falaram, não, você já é preconceituoso, né? E fiquei ali, e daí chegaram perto e me cercaram e roubaram meu celular e minha bicicleta. Então, no caso, eu vi que existia uma ameaça. Isso não é um julgamento, é só existe um sentimento de ameaça. Então o que eu faço? Eu ajo. Eu enfrento ou eu fujo. Só que não, eu fiz uma impressão que não, isso aqui não é uma ameaça, é só outra coisa. Contei todas as minhas histórias por causa dos meus vieses, e daí eu julguei a realidade e me ferrei. Então, não é como se fosse tu tá no mundo da lua, ao contrário, tu tá no mundo real, só que tu não tem pensamentos, tu só tá ali sentindo isso. Isso é a presença total, isso é o poder do agora do Eckhart Tolle. Então, é ali que você deve viver. Deus, ele que já fala, na segunda tu pode entrar, mano. Daí no segundo o que tu faz? Quando entra o estímulo, tu nem abre a porta pra ele. Sabe o que tu faz? Tu revista ele. Tu põe um detector de metal, tu fala, o que tu quer aqui? Qual é o teu objetivo? Tu quer entrar nesse castelo pra fazer o quê? Da onde que tu vem? Que são perguntas meio simples que um filósofo faz, alguém que tá buscando autoconhecimento, que é, se eu pensar que a minha esposa é uma controladora possessiva, primeiro, isso é verdade? Eu realmente sei que isso é verdade? O segundo é,
esse pensamento, se eu deixar entrar, essa impressão, ele vai me ajudar de alguma forma, vai me ajudar a lidar melhor com a situação, ou me conectar mais comigo mesmo e com ela? Deve fazer essas perguntas, né? Deve que a resposta é não para várias delas. Fala assim, cara, mas por que eu vou permitir então que essa impressão se transforme num pensamento e que ele fique cristalizado e que ele vire uma ideia e vire uma narrativa e se instale dentro de mim? Não vou permitir, eu questiono. O filósofo ele questiona todas as impressões porque ele quer viver no mundo real. Então o segundo é onde a gente já pode agir. Calma, se tu falhou no segundo, tá tendo julgamentos, tendo cristalizações narrativas, tá tudo bem. A gente ainda tem o terceiro. E o que é o terceiro? Essa comitiva entrou lá como quem não quer nada, terrorista, cheio de bomba, meio cavalo de Troia, querem roubar tudo aqueles caras, tá? Como quase qualquer impressão. Ele fala, onde é que é aqui? Ah, aqui, cadê o rei? Não, o rei tá no banheiro, tranquilo, deixa que eu fico aqui. E ele vai lá e senta no trono. E daí quando ele senta no trono, alguém chega lá e fala assim, ah, por favor, façam tal coisa, mude essa para lá, e ele começa a mandar. Quer dizer o quê? O terceiro estágio é que eles chamam da vingança. Mas o que é vingança? Quer dizer que eu começo a agir baseado na impressão. Porque às vezes eu não consigo impedir no segundo e eu fico realmente vivendo aquela impressão, aquela narrativa, pensando sobre ela, fico me remoendo. Só que é diferente eu começar a agir baseado nela como se ela fosse verdade. Então teve essa coisa aqui, a minha namorada me cobrou, tipo, onde é que tu foi? E eu pensei, ela é uma possessiva, maluca, controladora. E daí a minha próxima resposta é falar assim, não te interessa, não sei o que, ou ir lá e, sei lá, e mudar a chave da minha casa, ou tipo, entendeu? Eu começo a agir baseado nessa ideia cristalizada. Eu quero machucá-la de volta, ou escolho meio que me fechar e começar a mentir as coisas que eu faço pra ela, porque eu sei que ela é assim, então eu começo a ocultar cada vez mais dela, que só vai piorar o problema. Quando eu começo a agir baseado na impressão que eu deixei entrar, eu me perdi completamente pra ira e eu tô me vingando. Estou respondendo àquele estímulo que virou uma impressão, que virou um comportamento, que virou uma ação. E daí eu estou totalmente fora do caminho da virtude. E daí vai ser estressante, vai ser cansativo, vai ser desarmonioso e vai ser dolorido viver assim, ao mesmo tempo que provavelmente é assim que tu vive, que é assim que todo mundo vive. A gente vive se vingando toda hora, acreditando em todos os julgamentos e agindo baseado neles. Mas a gente não deve, ou a gente poderia não fazer isso e ter uma vida muito mais plena e feliz, agindo com consciência e com o nosso próprio direcionamento. Então, a gente tem esses 3 degraus, esses 3 estágios. E a gente tem basicamente 2 oportunidades de interromper aquilo e voltar para o centramento e voltar para a realidade. A primeira é questionar a impressão em si. Não sei se isso é verdade, isso é útil, aonde vai me levar isso? Vou ficar aberto a outra coisa por enquanto, vou tentar ver de outra forma. E se ela não for uma possessiva, controladora maluca, mas for outra coisa, for alguém atencioso, alguém que confia em mim, alguém que se preocupa comigo, alguém que me ama, eu consigo ver isso também. E se eu falar com ela um pouco mais dessa ideia de ver o que acontece? Eu vou tentando ficar na realidade sem ter as impressões congeladas, cristalizadas em narrativas. Isso é um pouco mais habilidade, tá? Esse é realmente o mindfulness, né? A consciência, o prossequer, a vigília constante a todo momento. É possível, tá? Mas tem que ter praticar. Eu recomendo que tu pratique isso. Agora o que é mais fácil é no terceiro, que é tu já tá com aquele negócio remoendo, aquele negócio já tá na tua cabeça e tu fala assim, cara, eu não sei se eu quero agir baseado nisso. Eu vou escolher talvez não agir, para pra pensar um pouco e dar um tempo. Isso já te ajuda. Para tu trabalhar na terceira e um pouco na segunda, eu recomendo no final de cada dia, no teu caderninho de escrita livre, tu realmente botar quais foram minhas impressões do dia, quais foram as que viraram narrativas cristalizadas, quais foram os principais julgamentos, e lista os teus julgamentos. E cada um deles pode fazer uma análise mais profunda, que é, cara, isso realmente é verdade? Isso me ajuda? Acreditar nisso aqui me coloca no espaço melhor ou pior? Acreditar nisso aqui faz eu agir com mais virtude ou menos? Acreditar nisso aqui faz eu trazer o meu eu superior, inteiro e pleno, ou o meu eu inferior, pequeno e apegado? E daí tu realmente vive a vida de forma intencional e com critério, e não só é levado pelos teus sentimentos, pelas tuas impressões, sem nem pensar, assim, como se fosse assim, tu vai levando. Tu realmente para e olha e fala assim, o que eu quero acreditar? Eu quero agir baseado em qual premissa? E eu sou o dono do meu próprio destino e eu escolho as premissas que eu acredito. Eu sei que várias são instaladas e condicionadas minha infância inteira, mas mesmo assim, cada uma delas eu posso desarmar e escolher ficar com as que eu quero.
Eu tenho essa consciência que é esse poder mágico e eu posso usar ela para trabalhar ao meu favor e não só levar as coisas de forma aleatória, onde eu vou só acreditando em tudo que eu vejo, não desconfio de nada e viro cego, preso pelas minhas próprias impressões, vivendo um mundo de ira e de vingança. Muito bem, esse foi o episódio de hoje, baseado principalmente nesse livro, As Ideias de Sêneca. Eu acho que eu tinha comentado em outro momento sobre esses 3 degraus, esses 3 estágios, mas é bom lembrar, ele me dá muita clareza, é um recurso que eu sempre volto, eu trabalho na mentoria individual, tanto na Academia do Virtuoso também, no Legado Virtuoso, nas minhas mentorias em grupo, para a gente conseguir olhar com carinho e com atenção e ver que a gente tem esse poder de definir o nosso estado de espírito, como a gente responde com as coisas. A gente pode trabalhar com consciência, interromper as coisas no 3º ou até no 2º estágio, para ter uma vida mais serena, mais centrada e mais plena. Se isso aqui foi útil para ti e tem um amigo teu que às vezes se perde, tem muitas ideias cristalizadas sobre o mundo, sobre o outro, sobre ele mesmo, manda esse episódio para ele, de repente pode ajudar a dissolver e fazer ele voltar um pouco mais para a perfeita realidade que é a nossa existência. E eu espero que tenha um ótimo resto do dia. Até a próxima.